Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Paz é o símbolo do trabalho. Hoje, exatamente 14 de julho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Nós vamos solicitar para o nosso querido amigo Tarcísio fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Oremos. Divino amigo Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos de mais essa oportunidade de estudo. Que os aprendizados de hoje possam influenciar nossa vida a partir de agora, melhorando nosso entendimento, aclarando a nossa luz, mostrando o verdadeiro caminho que devemos seguir. Obrigado, Senhor, pelas nossas oportunidades, essa oportunidade que a gente está renegando há tanto tempo. Obrigado pelas bênçãos que recebemos realmente, por aqueles que estão ao nosso redor, por esse grupo de estudo, que possamos, com esse grupo, entender que a vida é muito importante, a vida é uma bênção, e o aprendizado é uma maravilha para o nosso dia a dia. Obrigado, Pai. Obrigado realmente, porque necessitamos da Tua força, da Tua luz a cada momento, para não cairmos novamente nos erros que faz tanto tempo que estamos praticando. Obrigado por mais essa oportunidade, que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos que depois de ser escorraçado pelo seu ex-amigo, o Fúvio Espândio, o Quinto Celso falou para o Tassiano que tinha uma carta para procurar os cristãos e foram, mas o Tassiano não quer ainda aceitar ficar com os cristãos, que é só um tempo que ele ainda quer tentar procurar a filha, Lucila. E eles chegaram ali na carta e qual não é a surpresa, né? O narrador nos conta que aquela casa era a casa que era do Lisipo de Alexandria, que foi no começo da história, onde o Quinto Varro, né, se encontrou, né, com o irmão Corvino e também o Lisipo de Alexandria, que deu guarida para ele, conversou com ele enquanto esperavam pelo irmão Corvino. E ele disse que eles se sentem bem naquela casa, são bem acolhidos, é uma atmosfera de paz, e é o Érato e os seus 2 sobrinhos que moram lá. Então eles estão lá e o Tassiano ainda está com essa ideia de procurar filho. Então vamos juntos, né? Voltando ao último parágrafo, Máximo e Berzélio, abnegados cultores, né, seguidores da Boa Nova, salientavam as dificuldades da vida em Roma. Surgira nova crise de violência e inquietação. A derrota do imperador Valeriano, escandalosamente aprisionado pelos persas, criara a atmosfera ameaçadora para os núcleos cristãos. Ignácio Galieno, o filho do imperador humilhado, lembra que ele foi morto, foi retirado a pele dele, da pele dele foi feito um banquinho para colocar os pés sobre o banco. Galieno governou o Império Romano como co-imperador com seu pai Valeriano, de 253 a 260, e tornou-se nesse ano o único imperador romano até 268. Ele nasceu em 218 e desencarnou em 268.
e ele pegou uma grande crise no Império. Vamos lá. Você está vendo que quando a gente diz os romances de Emmanuel, eles não trazem apenas uma história romanceada, eles trazem história política, geográfica, né? Ele traz nomes, estão mostrando a autenticidade do trabalho mediúnico. Olha aqui, Ignácio Galieno. Nós estamos falando em 268 da Era Cristã. Ele dá o nome e a gente vai pesquisar. O filho do imperador humilhado subira ao poder. Pessoalmente, tinha simpatia pelo cristianismo torturado, da qual, pouco depois, ofereceria públicas demonstrações, mas, no rigor dos conflitos sociais, o novo imperante devia curvar-se aos desejos das classes dominadoras. A força dos editos de 257 e 258, que geraram tremenda e cruel repressão aos serviços do Evangelho. Sabe, gente, eu lendo isso daqui, vendo essa luta, essa briga de interesses sociais e políticos, e a gente se deparando com o nosso país hoje, a gente vê que essas coisas são muito antigas, essas lutas são muito antigas, não mudou nada, passa séculos e séculos. Por exemplo, nesse período aqui, se matava cristão, se prendia cristão e achava tudo aquilo normal. Hoje em dia nós temos um monte de gente preso, um monte de 1.000 e poucas pessoas foi presa dentro de um local e ali ficou todo mundo sem as mínimas condições. A gente, não, é isso mesmo, é normal. Então a gente percebe que as coisas contemporâneas, por mais absurdas que sejam, a gente acha que aquilo tudo é normal, que tudo é isso mesmo, entendeu? E não foi diferente nessa época aqui. Se prendiam as pessoas, deixavam as pessoas dentro daquelas celas imundas e depois jogavam os leões. Tipo assim, não tem nada a ver com isso. Então a gente percebe que os tempos vão passando, as coisas vão se repetindo e a gente continua anuindo com tudo, né? Anuindo com crime. Então quando você fala de briga, de desentendimento político, de interesses pessoais, você vê que ele tinha uma queda para o cristianismo. Ele anuía com o cristianismo. Mas por conta da força social, dos interesses pessoais, o que ele fez? Oi? Não vou assumir. Para não se comprometer. Mudou. A força dos editos de 257 e 258, que geraram tremenda e cruel repressão aos serviços do Evangelho, reaparecera com bastante vigor. Potentados e autoridades, como de costume, atribuíam os desastres políticos do Império à ira dos deuses, revoltados com o intenso proselitismo cristão. Então tinha que arrumar bode expiatório. E o bode expiatório era quem? Os cristãos. Então Roma não estava ganhando as suas guerras, estava uma confusão enorme. Você vê o imperador que foi morto. Então disse, olha, está dando tudo errado, porque Roma, quando a gente fala em administração, quando a gente fala em poder, a gente falava naquela época do poder de força mesmo. Hoje é o poder financeiro, o dinheiro manda e desmanda. Na época era a força, quanto maior o número de exército, isso garantia o seu império, né? E a gente vê aqui que Roma vinha perdendo nessas batalhas, né? A fúria dos perseguidores, porém, amainava-se à frente das famílias cristãs mais importantes, para recrudescer diante dos pobres e dos pequeninos. Mudou? Não mudou. Quem que era preso? Os pobres. Os cárceres jaziam repletos, lotados de gente presa. O anfiteatro de Vespasiano estava oferecendo funções sucessivas. Os anciãos e mentores da igreja recomendavam particularmente aos escravos e aos plebeus pobres evitar-se ajuntamentos na via pública. Inúmeros senhores, congregados na faina de coibir a expansão evangélica, essa faina aí é o trabalho, tá? Então vou repetir. Congregados no trabalho de coibir a expansão evangélica, não vacilavam em denunciar os servidores menos favorecidos como inimigos da ordem pública,
exigindo represálias e punições. Considerando a probabilidade de ações subversivas, os tribunais regurgitavam de magistrados e demagogos. Segundo a opinião do patriciado em decadência, os cristãos que pregavam a fraternidade eram arguidos, ou seja, acusados, de responsáveis pela onda de pensamento renovador. As festas em louvor de Galeno demorar-se-iam ainda por tempo indeterminado. O governo, por seus dignitários, aqueles que ocupam os cargos elevados, mais representativos, desejando entreter o povo impressionado com as vitórias de Sapor, promovera variadas exibições. Sapor é do Império Sassânida, que ele reinou de 240 até 270. Então o homem estava ganhando. A culpa era de quem? Variadas exibições. Além das preces públicas ante a imagem de Júpiter, que eles eram obrigados a fazer, do sacrifício de animais no Capitólio, que era uma das 7 colinas de Roma, das fartas distribuições de azeite de trigo, das corridas eletrizantes e das lutas ferozes entre gladiadores de nomeada, ou seja, de renomes. Então é aquela coisa, olha, vai ter a luta no MM não sei o que com fulano de tal, é o conhecido. Então na época, você vê que é uma coisa muito primitiva ainda, tinham essas lutas do gladiador e tinham os preferidos, daqueles que já eram conhecidos. Nas esferas sociais prosseguia em sinistros espetáculos noturnos. E a gente vê a divindade, o nosso Pai, o nosso Cristo, acompanhando essas atitudes repetitivas há milênios, Não seria mais aconselhável permanecessem os 2 viajantes da Gália convenientemente reclusos até que a tormenta cessasse? O que vocês acham? Não é melhor eles ficarem quietinhos lá? O que vocês têm de sair? Fica aqui, tá uma confusão, estão matando o cristão por qualquer coisa. Temos que evitar. Ante a pergunta do anfitrião, que permanecia no ar, Tassiano lembrou a necessidade de ganharem o centro urbano, sem demora. Competia-lhe aparecer no Aventino na manhã do dia imediato. E porque Máximo perguntasse a Quinto Celso qual era a opinião dele, o moço respondeu bem-humorado. Porque qual é o propósito do Tassiano? Encontrar a filha. Vamos ouvir a voz do jovem Quinto Celso. Nada temo. Tenho 2 grandes amores, Jesus e meu Pai. Como não pretendo perder meu Pai, estarei muito feliz com a vontade de nosso Senhor que nos uniu. Se realizarmos nossos desejos, estaremos juntos. E se algum sofrimento aparecer no caminho, não nos separaremos. Que amor, desse jovem. Tenho 2 grandes amores, Jesus e meu Pai. E ele coloca Jesus em primeiro. Como não pretendo perder meu Pai, estarei muito feliz com a vontade de nosso Senhor que nos uniu. Então isso não é à toa que eu estou aqui ao lado. Então foi Jesus que nos uniu. Então eu sou fiel ao Cristo e fiel ao meu Pai. Se realizarmos nossos desejos, estaremos juntos. E se algum sofrimento aparecer no caminho, não nos separaremos. Que coisa linda. Porque a gente adora estar junto nas festas, mas odeia estar junto na hora do sofrimento e da dor. A gente quer estar bem longe. A gente inventa 1000 desculpas para não estar ao lado daqueles que estão com dor. A observação conquistou o sorriso de todos e o próprio Tassiano, feliz por haver encontrado no mundo alguém que o amava assim tanto. Mostrou no semblante sinais inequívocos de reconforto e contentamento. Caíra a noite, e o céu se recamara de um sem número de iriantes, de brilhantes estrelas. A claridade de 2 tochas, a reduzida assembleia comentou ainda,
por bastante tempo, a respeito dos árduos trilhos da Boa Nova, detendo-se em considerações especiais sobre os mártires que por mais de 2 séculos vinham tombando em serviço à humanidade. Mais de 200 anos, gente. Tassiano, silencioso, e a gente quer resolver tudo no ano só, né? Tassiano, silencioso, tudo ouvia, com discrição e respeito, até que Marcelino ofereceu aos hóspedes a enxerga, ou seja, a cama pobre, limpa e modesta, em que deviam repousar. Na manhã seguinte, puseram-se ambos em caminho. Avançaram esperançosos pela via Ortiense, que é a estrada romana, e estavam prestes a entrar na cidade, quando nas adjacências da pirâmide de Séstil, essa pirâmide, gente, foi construída entre 18 a 12 a.C., ali na região do Aventino, localiza-se entre as 2 estradas antigas, que é a Via Órtia e outra próxima ali ao Rio Tibre. E até hoje ainda está lá de pé, impressionante, pode servir ali de visitas. A pirâmide Sértil notou Celso compacto ajuntamento. 2 pobres mulheres haviam sido presas sobre enorme algazarra popular. Os gritos, abre aspas, e aí eu peço a ajuda de vocês. As feras! As feras! Partiam da turba ameaçadora. O moço abraçou o pai com um cuidado de quem se propunha a defender um tesouro e vararam a massa. De informação a informação, ganharam o Aventino e tomaram a direção do templo de Diana, em cujos arredores não tiveram dificuldade para localizar o magnífico palacete de Lucila. Vamos ler a nota do Templo de Diana. Templo de Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, localizado em Éfeso, foi construído no século 6 a.C. Atualmente, resta apenas uma coluna do templo original. Mas eles estão em Roma. Acho que essa observação não tem nada a ver. Mas tem lá, tem umas antiguidades lá desse tempo. Mas isso em Éfeso, mas nós estamos aqui em Roma. Que tem mais lá, mas não é desse que ele está falando. Devia ter um outro templo de Diana. Um outro templo de Diana, porque nós estamos aqui em Roma. Então, esse templo aqui de Diana, gente, é em Roma, tá? Vamos prestar bem atenção, porque ele diz assim, ó, a direção do templo de Diana, em cujos arredores não tiveram dificuldade para localizar o magnífico palacete de Lucila. Tassiano sentia o coração precípite na atormentada caixa do peito. Como seria recebido? Condoer-se-ia a filha do infortúnio em que o destino arrojara? Relacionou alguns pormenores da aristocrática vivenda de Veturo, onde passara a mocidade, e Celso confirmava-lhe as reminiscências, entre curioso e preocupado. Atendido no portão de acesso por um dos escravos que se incumbiam da jardinagem, foram por ele encaminhados ao átrio, ali ao pátio. O viúvo de Helena indagou acerca de servidores que ali conhecera em outro tempo, mas os seus velhos laços afetivos haviam desaparecido. Solicitou a presença da senhora, mas, findos alguns instantes de espera, um mordomo irrepreensível veio avisar que Lucila estava ocupada num ensaio de bailados importantes e que, por isso mesmo, não recebia visitas. Tassiano, porém, insistiu. Reportou-se a sua condição de pai e pronunciou o nome de família que o obrigaram o interlocutor a reconsiderar a recepção desatenciosa. O servo tornou a intimidade doméstica e, transcorrido alguns minutos, Lucila apareceu em companhia do tribuno Caio Persiliano. Já arrumou outro fofo. Algo pálida,
mas com indisfarçável expressão de ironia e indiferença, a se lhe pintar no rosto cartigado de cosméticos. Você vê o que é um ser frívolo, né? Celso observou-lhe o sarcasmo e teve medo. Aquela não poderia ser a mulher que buscava. Lucila era o retrato da crueldade feminina emoldurado na impudência, um descaramento, falta de pudor. Ela fixou o cego, comprimindo os músculos da face, enlaçou o amante no gesto felino e falou zombeteira. Com que então sou procurada por ilustres parentes? Somente ao ouvi-la, percebeu o genitor quão modificada deveria encontrar-se para dirigir-lhe a palavra com tanta malícia na voz. Ainda assim, no esforço sacrificial para identificar-se, rogou comovedoramente. Minha filha, sou eu, teu pai. Estou cego. Recorro à tua proteção como um náufrago. Ela, todavia, não assinalou a dor que envolvia aquelas frases suplicantes. Desferiu fria gargalhada e disse ao companheiro: Caio, se eu não soubesse que meu pai está morto, naturalmente me enganaria. Gritou o genitor angustiado. Não, Lucila, não morri. Não me desconheças. Estou agora sozinho. Não me abandones. Ajuda-me pela memória de Blandina, que também já partiu. Vim de Lyon à tua procura. Tenho sofrido bastante. Acolhe-me por piedade, por amor aos deuses, por devotamento a Cíbele, que sempre patrocinou a nossa casa. A viúva de Galba não se traiu. Com incrível dureza de coração, falou ao tribuno intrigado. Esse velho deve ser algum louco da terra em que nasci. Blandina era realmente minha irmã, que descansou sobre o amparo dos imortais, segundo notícias que recebemos há dias. E, com significativo em tono, prosseguiu. Meu pai morreu em Baias, justamente quando tive a infelicidade de perder minha mãe. O cego, entretanto, ajoelhou-se e suplicou. Filha, foge à injustiça e à maldade. Em nome dos nossos antepassados, desperta a consciência. Não permitas que o dinheiro e os prazeres te anestesiem os sentimentos. Exasperada, irritada, exaltada, Lucila cortou-lhe a palavra, gritando para um escravo próximo. Croton, apressa-te! Traz o cão de guarda! Expulsa daqui esses ladrões gauleses! Imediatamente, Selvagem Mastim, gente, é uma raça de cachorro grande, enorme. Selvagem Mastim apareceu feroz. Lembrou de quem? O que é que ele mandou fazer sobre as crianças? Só de mastim. E era um mastim também. E era o Mastim também? Precipitou-se rápido sobre Quinto Celso, que abraçava Tassiano, buscando preservá-lo. Mas quando pequena ferida surgiu, sangrando no braço do rapaz, Persiliano, incomodado, interferiu, recolhendo a fera. Aí a gente percebe a ação da espiritualidade, porque ele não tem um coração bom. Mas o Quinto Celso não tinha por que passar por isso. Cenas do próximo capítulo. Muitas emoções. Vamos dar uma paradinha aqui, nesse momento dos braços de Quinto Celso sendo aí machucado. A gente percebe a ação da espiritualidade, porque essa cena dolorosa não foi só frente a encarnados, foi também frente aos desencarnados. E que tudo isso possa servir de lições para todos nós.
A gente lê aqui um romance, mas a nossa vida também o é. Nós também somos levados a determinadas encruzilhadas, a determinadas escolhas, que possamos sempre repensar o que estamos fazendo da nossa vida e das nossas escolhas. E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, aos amigos espirituais aqui presentes. E ajuda-nos, Senhor, sempre, para que não venhamos, mais uma vez, repetir os erros do passado, decepcionando o amor infinito de Deus. Graça te damos.